Projeto Integrador Univesp. Integrantes: Jackson Felipe Fidelix, Juliano do Prado Domingues, Luiz Fernando Marcondes. Sistema de avaliação de umidade e controle de irrigação automática. É um sistema que auxilia no plantio, de fácil monitoração, que analisa o ambiente, suas temperaturas e as necessidades de aguagem de plantas e hortaliças. Pesquisa de campo. Em contato com vizinhos, parentes e amigos, percebemos que a grande maioria tem plantas ou hortas em suas residências, porém se queixam de não conseguir cuidar adequadamente das mesmas, pelo fato de trabalharem fora e passarem a maior parte do tempo distantes da sua residência. Problema: considerando que a maior parte da população tem suas jornadas de trabalho em empresas que estão distantes de suas residências, e que não tem tempo para o cultivo e manutenção correta de suas plantas e hortas. E por outro ponto de vista, as pessoas que não têm o conhecimento ou as técnicas necessárias para uma plantação eficiente. Solução proposta. A solução é desenvolver um sistema de avaliação de umidade e controle de irrigação automática, que irá avaliar a necessidade de aguar cada tipo de planta, levando em consideração as características peculiares de cada planta, a umidade do ambiente e a quantidade de água necessária. Protótipo. Decidimos criar um protótipo na ferramenta ThinkCard para testarmos a viabilidade do projeto. Utilizamos alguns equipamentos para tornar o sistema possível, sendo eles Arduino Uno, que é o nosso microcontrolador, um sensor de umidade para medir a umidade do solo e mandar as informações para o Arduino, um display para apresentar as informações captadas pelo sensor e, por último, mas não menos importante, um potenciômetro. Display e funcionamento do sistema. O sensor de umidade faz a checagem do solo a cada 1 hora e encaminha para o microcontrolador Arduino Uno. O microcontrolador, com base nas melhorias situadas pelos maiores envolvidos, os entrevistados, iremos criar uma automação para que sempre que realizada a irrigação, consigamos enviar algumas informações, como data, hora, para uma planilha. Entendemos que um sensor que meça o nível de água gasto para cada irrigação seria exatamente importante, pois como o usuário não estaria acompanhando no momento exato da irrigação, ele teria acesso aos dados de realização das mesmas, evitando assim o desperdício e tendo um relatório. Desse modo, conseguiriam acompanhar de perto todo o processo. Feedback. Com base nos feedbacks dos entrevistados, podemos identificar que de fato o projeto irá resolver o problema de irrigação, tanto a escassez quanto o excesso. Podemos identificar que, por se tratar de organismos que necessitam de água, sol e ar para se desenvolver, a falta de qualquer um desses pilares afetam diretamente a vida das plantas e hortaliças. Metodologia. Em contato com vizinhos, parentes e amigos, percebemos que a grande maioria tem plantas e hortaliças em suas residências, porém se queixam de não conseguir cuidar adequadamente das mesmas, pelo fato de trabalharem fora e passarem a maior parte do tempo distante da residência, em alguns casos em outras cidades, e não conseguem cuidar das mesmas. Com base nisso, decidimos fazer um formulário e encaminhar para 3 participantes diferentes. Participante número 1. Vizinho, 16 anos, estuda no ensino médio e faz cursos extracurriculares. Participante 2. Prima, 28 anos, trabalha em período integral e faz curso técnico à noite. Participante número 3. Amiga, 22 anos, trabalha em período integral e faz faculdade à noite. Encaminhamos um formulário contendo algumas perguntas, com o intuito de entender quais as principais dificuldades dos participantes da pesquisa, o que eles conseguem fazer, o que não conseguem e como podemos facilitar o processo do cultivo das plantas, com o sistema que visamos criar. Com base nisso, obtivemos feedbacks e conseguimos entender a viabilidade do sistema no cotidiano de cada participante. Visamos uma maior qualidade e precisão na obtenção de dados. Por conta disso, fizemos uma pesquisa mais minuciosa e detalhista. Encaminhamos para pessoas específicas, de perfis diferentes, mas que passam por algum tipo de dificuldade quanto a irrigações.
Nós entendemos que uma pesquisa quantitativa seja ideal nesse momento, pois visamos entender a viabilidade e usabilidade do sistema de acordo com o maior número de usuários possíveis. De acordo com as respostas obtidas, entendemos que é um sistema de irrigação automática que consiga fazer a medição da umidade do solo, e com base nisso, agora a plantação resolveria o problema. No entanto, com base em algumas conversas que tivemos com produtores de flores, plantas e hortaliças, devemos nos atentar à quantidade de água e à frequência de irrigação realizada, pois o excesso da mesma pode ocasionar o encharcamento das raízes e, consequentemente, o apodrecimento delas, o que pode afetar a capacidade da planta de absorver água e nutrientes. Entendemos que, se o sistema for capaz de notificar através de uma planilha ou até mesmo de um SMS, conseguiremos resolver ambas questões. Implementar e testar. Com o intuito de testarmos a viabilidade do projeto, utilizamos o protótipo como base de teste. Utilizamos a plataforma TickCard para fazer o mesmo, e obtivemos o feedback da maioria dos envolvidos. Os entrevistados, sabemos que, por ser um protótipo, ele se difere um pouco do projeto final, mas a essência do projeto estaria contida no mesmo. Com base no teste realizado, obtivemos os seguintes feedbacks. Participante 1 nos informou que, como ele estuda no período da manhã e faz cursos na parte da tarde, conseguiria ter um maior cuidado com suas plantas, pois saberia que, mesmo estando longe de casa, as mesmas estariam sendo irrigadas na devida quantia, e que ele teria que cuidar apenas da exposição da planta ao sol. Participante 2 nos relatou que, como passa o dia inteiro e parte da noite fora de casa, o problema que antes ocorria das plantas desfalecerem não aconteceria mais, pois ela tinha que colocar muita água de manhã, pois sabia que não conseguiria irrigar novamente naquele dia, e por conta disso ocorria o encharcamento das raízes. Agora, com a utilização do sistema, ficaria despreocupada, pois não tornaria a acontecer. Participante 3, que passou o feedback quando passa a maior parte do tempo fora de casa, similar ao caso da participante número 2, ela não conseguia cuidar de suas hortaliças. Como ela sabia que o excesso de água nas mesmas iria ocasionar o encharcamento, ela irrigava pouco, e com a escassez as plantas murchavam, e consequentemente ocasionava as mudanças das estruturas, espessuras e coloração das folhas. Como melhorias propostas pelos 3 entrevistados, fomos informados que gostariam de saber qual o consumo de água gasto, visto que seriam feitas irrigações automáticas, e como estariam longe, não conseguiriam acompanhar a irrigação. Outro ponto seria ter um histórico de quantidade de irrigações foram feitas no dia para poder acompanhar de perto a frequência das mesmas. Considerações finais. O objetivo principal do projeto foi desenvolver um sistema autônomo de monitoramento das necessidades aquosas das plantas, flores e vegetais, em geral através da captura, análise e processamento de dados. E não é só para ajudar nos cuidados com as plantas, mas também para deixar mais tranquilo os usuários, e deixando certo de que as suas plantas estão sendo bem cuidadas e monitoradas pelo sistema, independente das condições climáticas, pois as condições ambientais também são monitoradas e o sistema se ajusta, de modo que, por exemplo, em dias de chuva, não há necessidade de regar as plantas, ou em dias frios, onde é feito apenas o gotejamento nas raízes, pois a pulverização poderia prejudicar ao invés de ajudar na saúde da planta. Os parâmetros podem ser ajustados em qualquer momento no equipamento e assim adequar o sistema de modo a atingir a satisfação a curto prazo e a fim de manter a saúde de vegetais monitorados. Os pontos de pulverização, gotejamento e sensores de captura de dados devem ser escolhidos pelo cliente de forma a ajudar e não atrapalhar o sistema de monitoramento. Estamos felizes por ter concluído esse projeto e que o sistema será utilizado, provando que somos capazes, e não apenas de concluir um projeto, mas de encontrar formas e soluções para problemas reais apresentados. Provavelmente iremos continuar com o projeto mesmo depois de apresentarmos conforme o pedido do cliente, adicionando novas ideias de funcionalidade que poderá ser proposta por ele ou por nós mesmos, que poderá surgir no futuro. Se encerra por aqui a apresentação do projeto integrador. Muito obrigado.